Este é um programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária. Estamos recebendo hoje aqui o nosso companheiro Ronaldo Leite, presidente da CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, na seção Rio de Janeiro. Estamos aqui com o economista, professor José Carlos de Assis, e hoje a gente vai tratar aqui de assuntos do interesse de você, telespectador. Vamos fazer aqui uma avaliação do movimento sindical com relação os efeitos da crise no emprego, principalmente no nosso estado, a crise da Petrobras, como está afetando a economia do estado do Rio de Janeiro. Vamos também avaliar o nível de desemprego aqui da nossa cidade e vamos, para isso, ouvir a opinião dos nossos convidados, começando aqui por uma breve apresentação e para suas ponderações iniciais, o companheiro Ronaldo Leite, da CTB. Bom dia, Sebastião. Bom dia, professor Zé Carlos. Bom dia a todos os telespectadores. Eu sou Ronaldo Leite, sou presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Rio de Janeiro, do Brasil, né, na seção do Rio de Janeiro, juntamente aí meu companheiro de central, co-irmã aí, companheiro Sebastião. Acho que nós vivemos, Sebastião, Zé Carlos, um momento fundamental da conjuntura brasileira, que é um momento de crise econômica, mas seguido também de uma crise política, da qual os movimentos sociais, né, as centrais sindicais, sobretudo, são chamadas a estar participando e, mais do que nunca, estar resguardando os direitos, né, e as liberdades as quais a gente, nesse tênue período, né, nós conquistamos. Então, acho que hoje o debate vai ser bom para tratar desse tema. Na verdade, aqui, professor Zé Carlos, é difícil a gente chegar aqui nesse programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária, numa TV comunitária, como já é o nome, não tem patrocínio, somos nós mesmos aqui que fazemos o programa, e sem falar de algo que você que está nos ouvindo está se perguntando: o que está acontecendo no nosso país? Até que ponto essa crise política está interferindo na crise econômica? A Operação Lava Jato, o que está acontecendo? Está se roubando no país hoje mais do que antes? A causa é o quê? A causa é o financiamento de campanha. Os deputados não são donos dos seus próprios mandatos. Alguém compra o mandato antes dele chegar lá e depois ele não tem compromisso com o eleitor, com o projeto que ele muitas vezes foi nas nossas comunidades e pediu voto. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Essa roubalheira que está aí sempre aconteceu? Ou é desse governo que está assumindo, de certa forma? Hoje, a gente viu nas manifestações, parece até que a roubalheira no Brasil começou agora. E a gente sabe que não é verdade. A gente sabe, e tem uma avaliação aqui, a gente que é militante, que talvez essa investigação esteja ainda a limite que nenhuma outra foi. Exatamente por causa da lei, né, da lei sancionada pela presidente Dilma, que possibilitou as delações premiadas. Será que essa corrupção sempre aconteceu e os mecanismos de apuração é que não chegava aonde essa investigação está chegando? Até que ponto tem interesse político também nessa operação? E a nossa Petrobras? Está no meio? Hoje os jornais já estão dizendo, Zé, você deve ter visto, professor, que a Petrobras distribuidora está colocando à venda 25% do seu patrimônio do povo. O que você acha, telespectador? Acha que essa crise agora nós vamos pegar o patrimônio que é do povo brasileiro e leiloar em nome de fazer caixa? Será que é esse o caminho? Não é? Então é uma avaliação que a gente precisa fazer. Ontem também, só para a gente aqui pautar a nossa reunião, nosso debate aqui, ontem a TV Globo colocou no horário do Jornal Nacional e depois também no Jornal Local, um anúncio que uma empresa fez em Campo Grande, oferecendo 2.500 vagas, e apareceram lá 20 mil pessoas para se inscrever. As pessoas dormiram na fila. E isso há muitos anos a gente não vê aqui no nosso estado. Quer dizer, para nós que somos do movimento sindical e que lutamos pela empregabilidade do nosso trabalhador no nosso estado, isso nos preocupa muito. O que você acha disso, professor? Olha, bom dia para vocês, o Leite, Sebastião. Um prazer muito grande estar mais uma vez aqui na TV Comunitária. Eu me sinto muito à vontade aqui, discutindo com trabalhadores. A minha vida toda de economista, eu dediquei à questão do emprego. Eu sou um economista do pleno emprego. Eu acho que, como Keynes achava, né, nos anos 30, 40,
Não é necessário, numa economia capitalista, ter desemprego. Não é preciso. Tanto assim que no pós-guerra você teve países da Europa que tinha taxa de desemprego de 1%, ou até menos de 1%, o que significa virtual pleno emprego. O que nós estamos assistindo hoje é uma tragédia, é uma tremenda tragédia em termos de desemprego, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos levando, quer dizer, o desemprego está se elevando aqui por duas razões principais e a gente tem que encarar isso de frente. Primeiro, pela política do chamado ajuste. Ajuste é uma palavra muito suave. É ajuste, você vai ajustando as coisas. Na verdade, não é isso. É arroxo. É uma política de arroxo fiscal. Essa política de corte de gastos públicos, de corte de investimentos públicos, simplesmente desencadeia na economia um processo de desativação de investimentos e, portanto, de empregos. Mas a outra incidência que tem, né, do desemprego aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela provavelmente vai responder, viu, Sebastião, para algo como 3% de contração na economia brasileira este ano. Mais 2% do arroxo Levy, nós vamos ter uma contração na economia da ordem de 5%. Isso nunca foi visto. Isso raros países do mundo passaram por uma tragédia semelhante, né? 5% de contração na economia. E isso para nada, porque nós, depois desse arroxo, se ele for levado a termo até o fim, depois desse arroxo, nós teremos o quê? Mais arroxo. Porque não há nenhuma perspectiva de saída na frente, né? Eles só falam em arroxo, arroxo, ou então, no palavreado deles, na semântica deles, né, ajuste. Fala-se em ajuste. Então, nós temos que ter uma reação em relação a isso. Esse ano está perdido. Nós vamos ter essa contração, provavelmente, de 5%, nós vamos ter essa contração no emprego, provavelmente a gente vai ter uma taxa de desemprego da ordem de 15%, que é inédita no Brasil, mas a gente tem que, pelo menos, recuperar o ano que vem. Eu acho que é sobre isso que a gente deveria discutir um pouco mais aqui nesse programa. O Leite, hoje também a gente acompanhou no noticiário que o governo tomou uma medida, no nosso ponto de vista, acertado. A Caixa Econômica Federal estaria financiando a juros mais baixos algumas empresas, desde que elas se comprometam a não demitir. Nos parece que algumas empresas do ramo automobilístico já sinalizaram que vão aderir, que vão pegar esses empréstimos e que não vão mais demitir. A gente acompanhou, e o seu companheiro, que faz parte lá do CRT comigo, o companheiro Wagner, que foi presidente da sua central, a gente teve a oportunidade, professor, semana passada, de receber uma delegação do Ministério do Trabalho da Espanha. E aí, na sua exposição, eles disseram que, mais ou menos, o que nós estamos passando aqui, a Espanha passou, e está passando ainda, né, nos últimos 2 anos, mas que fizeram ajuste e tal. Fizeram uma apresentação para a gente lá, dando a entender que a política, que eles estariam respaldando a política do Levy aqui. Aí eu perguntei lá a expositora, a membro lá do Ministério do Trabalho da Espanha, qual era o índice de desemprego lá. Ela disse, olha, está na ordem de 26%. Eu digo, olha, se a gente atingir 2 dígitos aqui, vai ter greve geral nesse país. Pô. Não podemos nunca achar que medidas que levaram o desemprego para 26% foram medidas acertadas que podem vir para o Brasil. Então, na verdade, o professor, só indo aqui na avaliação do que o senhor acabou de colocar aqui, nós estamos, na verdade, o que está acontecendo aqui já aconteceu na Europa. O nível de desemprego lá em cima está acontecendo ainda na Europa, e a gente está copiando aqui esses resultados que para nós não interessa. Para uma elite, né, do povo brasileiro pode interessar, mas para nós não interessa. Tá? Então, Leite, queria que você desse uma opinião aí da sua central com relação a essas medidas que a gente presenciou do governo incentivar, emprestar juros mais barato para que não haja demissões. Bom, Sebastião, eu considero que todas as medidas que vêm no intuito da preservação do emprego e da garantia da renda são importantes.
Então, tanto é que o governo, ao longo do último período, buscou uma série de medidas anticíclicas, né, justamente para preservar o nível do emprego. Evidentemente, nós temos discordância de algumas políticas, porque todas elas têm que ter contrapartida. A contrapartida, não adianta o governo simplesmente, como foram as medidas das desonerações, né? O governo iniciou essa medida anticíclica, vejo que são medidas que não estou considerando aqui a grau da importância delas, contudo, ela não tinha uma contrapartida para a medição do emprego. Então, eu acho assim, o governo ele acerta em alguns momentos, mas caso você não acerte essa contrapartida para, né, a preservação do emprego, você tem muita dificuldade. Então, eu vejo assim, a nossa central, o governo, né, lançou recentemente o programa de proteção ao emprego, né? Medida provisória 680. Exatamente. E que, assim, acho que nós poderíamos ter uma discussão maior em relação a isso, né? A CUT, né, algumas outras centrais, não sei o caso da Nova Central, né, fizeram apoio a essa medida, particularmente a CUT e a Força, né, que tem sindicatos, né, nessa área automotiva, fizeram amplo apoio, mas a preocupação que nós da CTB temos é que essas medidas, né, que podem ser setoriais, setorizadas para determinadas, né, categorias, elas venham atingir o... Porque, por exemplo, o comércio também quer essa medida. Então, quer que mais gera emprego. Outro... Serviços. Sim, e não dá para dizer que a mesma questão que está trazendo essa proposta de proteção ao emprego, né, que seriam medidas sazonais, ocorram também em todos os setores. A preocupação que nós temos é que medidas como essa acabam trazendo um prejuízo efeitos geral. setoriais e não atinja o grande mercado. Essa é uma preocupação também da Nova Central. Eu acho que nesse aspecto todas as centrais fizeram as mesmas ponderações ao governo, de que a medida provisória 680, diferente das outras duas medidas provisórias, que reduziram o acesso do trabalhador aos benefícios, e teve a nossa oposição, mesmo entendendo o momento difícil de crise que o governo está passando, a gente entendeu, naquela oportunidade, daquelas duas medidas provisórias, de que o governo teria que tentar outras medidas e deixar para sacrificar o trabalhador se não tivesse jeito. Sacrificar o trabalhador, assim, o governo já fez tudo. Não tem jeito, então tem que sacrificar o trabalhador. Agora não pode começar um ajuste fiscal pelos trabalhadores. E isso nós não concordamos. Nessa questão da medida provisória, Leite, 680, eu queria até aqui pedir um apoio da central de vocês. A gente fez uma avaliação na Nova Central de que a medida provisória veio no sentido de minimizar os desempregos, incentivar, criar oportunidade, porque a gente sabe que um trabalhador hoje, primeiro um trabalhador qualificado, tem um salário acima de 3, 4 mil reais, a experiência mostra que se ele for demitido, ele volta, quando ele conseguir voltar, né, na mesma função ele vai voltar ganhando 30%, 40% a menos. Então, se é possível ele reduzir proporcionalmente a jornada e o salário para manter o emprego, ainda é menos danoso para ele do que ele sair daquele emprego e voltar depois na mesma função ganhando menos, que a experiência do Brasil é essa. Se demite um empregado qualificado no momento de crise para ser contratado por outra empresa para fazer o mesmo serviço ganhando 30%, 40% a menos. Então, essa medida tem o seu acerto. Mas também a gente fez, nessa medida provisória, uma emenda, que foi uma proposta da Nova Central, para que os sindicatos pudessem fiscalizar melhor essa rotatividade no mercado de trabalho brasileiro. A gente fez uma emenda com o deputado de São Paulo, que me fugiu o nome agora, que é um deputado que tem muita relação do PTB de São Paulo, tem muita relação com o movimento sindical, para a gente trazer as homologações para 3 meses. Então, passou o período de experiência, se for demitido, tem que ir ao sindicato homologar, porque nós temos que saber se é redução, o que está acontecendo, porque os sindicatos hoje não têm como fazer um acompanhamento mais apurado de qual é a rotatividade do mercado de trabalho brasileiro, porque o trabalhador só vai ao sindicato homologar com mais de 12 meses. Então, se a medida provisória vem no sentido de dificultar, de manter o emprego, então a gente acha justo que os sindicatos participem mais desse mercado e possam controlar melhor. Então, era importante que a gente conseguisse unidade das centrais sindicais, para que o relator, que eu fiquei sabendo ontem, é um deputado do PMDB de Goiás,
que é o relator da medida provisória 680, que a gente vá lá no relator e reforce. Arnaldo Faria de Sá, uma emenda do Arnaldo Faria de Sá na medida provisória 680, para que os sindicatos possam exercer um poder maior de fiscalização na rotatividade do mercado brasileiro. O que o senhor acha dessa posição aí da medida 680, professor? Eu acho uma coisa interessante, e acho que você tem toda a razão em chamar uma discussão em torno disso, né? Eu acho até curioso, porque o Arnaldo é empresário, até que eu conheço, quer dizer, um empresário da construção em São Paulo, né? Mas defende muitas teses em termos trabalhistas, essa coisa toda. Mas eu acho que merece uma discussão. Agora, eu chamo a atenção pelo seguinte: nós temos que ter uma agenda, um foco. O nosso foco central, do meu ponto de vista, eu não sou sindicalista, mas sou muito ligado a sindicalista, o nosso foco central tem que ser o emprego. É a luta pelo pleno emprego. Não podemos arredar o pé disso. O risco que a gente corre nessa situação de crise que a gente está vivendo hoje é você ser sequestrado pela agenda do outro. Então, o Eduardo Cunha estabelece a agenda dele, nós somos obrigados a correr lá. O Renan estabelece a agenda dele, nós somos obrigados a correr lá. O Executivo estabelece uma agenda qualquer, nós somos obrigados a correr lá. E nós esquecemos da nossa agenda. A nossa agenda, quer dizer, o foco da nossa agenda, o que é hoje? A questão do emprego, né? Aqui no Rio de Janeiro, e também em São Paulo, né, nós estamos correndo o risco de 500 mil desempregos na área do petróleo. Já começaram, quer dizer, já tem, até agora, pelo menos uns 25 mil, né, que foram desempregados. E isso é um processo que vai continuar. Como é que você evita isso? Então, esse é o espírito do projeto do Requião e da Jandira, que eu ajudei a formular, através de um projeto de lei. Como é que nós vamos fazer isso? Quer dizer, nós temos, em primeiro lugar, recuperar a Petrobras. A Petrobras tem que ser regenerada. Como é que você faz isso? Com crédito externo? Não, porque eles estão encarecendo o crédito para o Brasil. Mas tem um crédito que é a zero, que é o Tesouro. O Tesouro pode simplesmente financiar a Petrobras. A Petrobras volta aos níveis de investimento do ano passado, outubro do ano passado, irriga a sua cadeia produtiva, salva as empresas que estão nessa cadeia produtiva e salva os empregos. Essa é a natureza do projeto. Eles vão dizer o seguinte: não pode porque o Tesouro não pode passar dinheiro direto para o BNDES. Quer dizer, a ideia é Tesouro, BNDES, Petrobras, cadeia produtiva. Ah, mas não pode. Não pode porque o Tesouro não pode dar dinheiro por uma empresa. Não é dar dinheiro, é emprestar. Pode sim. Nós fizemos isso em 2009 e 2010. O Tesouro, em 2009, no pico da crise de 2008, cedeu 100 bilhões de reais ao BNDES, para o BNDES irrigar o sistema produtivo. E no ano seguinte, 2010, deu mais 80 bilhões de reais. 180 bilhões de reais em 2 anos. Você sabe o que aconteceu, Sebastião? A economia saltou. Não, e também nós tivemos 3% de ganho real no salário mínimo em plena crise. Exatamente. Que aqueceu o mercado interno. Exatamente. Então, a economia brasileira cresceu 7,5% em 2010. Por que não pode fazer isso com a Petrobras agora? Por causa da Lava Jato. A Lava Jato é o grande problema. E aí é o seguinte, nós estamos aqui numa TV comunitária, né? E com certeza o nosso telespectador está querendo falar, mas vocês não vão falar da corrupção da Petrobras? Está falando em botar mais dinheiro lá na Petrobras, o professor está falando em botar dinheiro na Petrobras, o Tesouro aportar um dinheiro na Petrobras para investir, para ela voltar a ter o grau de investimento, gerar os empregos que sempre gerou no país. Porque tem alguma coisa, o professor Leite, na minha opinião, que está mal explicado nisso. Primeiro, todos nós sabemos, né, e não podemos aqui afirmar se os níveis de corrupção no nosso país estão maior ou menor nesse momento do que no passado. O que nós podemos afirmar é que os mecanismos, né, de controle e os mecanismos de apuração mudaram. Né? Mudaram e mudaram muito. Por isso que a Lava Jato está acontecendo. Será que se a lei, vamos aqui avaliar, será que a lei da delação premiada, se tivesse em vigor 20 anos atrás, não é?
não tinha acontecido a mesma coisa? Será que a roubalheira naquela época era maior ou menor do que hoje? A gente não sabe. Agora, com relação à crise da Petrobras... Sebastião, o importante é o seguinte, a Petrobras é vítima. Pois é, não, até aí tudo bem, mas a falta de dinheiro, de investimento e o prejuízo da Petrobras não é só em função da Lava Jato. Nós tivemos um fenômeno, todo mundo sabe, só que não se debate isso, não se leva isso ao conhecimento do nosso telespectador, de que nós, na verdade, lá em 2008, 2009, fizemos uma previsão, o governo brasileiro fez uma previsão de investimentos na Petrobras para explorar o pré-sal, gerar emprego, e vocês se lembram disso, foi uma disputa no Congresso Nacional, não sei quanto para a educação, para a saúde, agora nós vamos resolver com o pré-sal o problema da saúde e educação no Brasil. Mas naquele momento, naquela discussão, o barril de dólar estava 120, o barril de petróleo estava 120 dólares no mercado. E a nossa projeção é que o barril acima de 60 dólares daria lucro para a Petrobras. Se estivesse na casa de 100, realmente a gente resolveu o problema da pobreza no Brasil, o problema do desemprego, nós estaríamos vivendo uma maravilha. Além da Lava Jato, além dos problemas de corrupção que nós estamos todo dia vendo nos nossos telejornais, nós temos uma questão que aí não depende do Brasil, não depende da Petrobras. O barril de petróleo caiu no mundo para 50 dólares. Então, naquela previsão inicial que nós fizemos para extrair o barril de petróleo a 60 dólares do pré-sal, nós estaríamos tendo prejuízo hoje. Então tem uma questão aí muito mais séria, né, que agravou e que não dependeu da Lava Jato, não dependeu do governo brasileiro, é uma questão internacional. Os Estados Unidos entrou no mercado, jogou peso lá, com xisto, tá, extraindo muito mais barato. Nós temos também, para agravar isso, a questão dos radicais do Iraque, do Irã, da guerra que tem lá, que aí eles decidiram, porque havia o Sheik lá, houve uma proposta do Sheik reduzir a produção para ver se aumentava o preço. E aí o governo americano disse, assim, não façam isso, que aí os radicais vão vender e vão ter mais armas, etc. Então, tem uma série de interferências extras que não dependem da gente, não é? Que trouxe a Petrobras para a situação que está. Mas, no entanto, só é colocado para o telespectador, para o nosso povo, a Lava Jato. Não, quando, na verdade, a Lava Jato é um item, é algo que veio para agravar ainda mais a situação da Petrobras em função do mercado do petróleo, do mercado mundial. Eu queria fazer uma observação sobre isso, você levantou uma questão fundamental, que é a questão geopolítica. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo é o seguinte, os Estados Unidos estão atraindo a Rússia para uma guerra na Ucrânia. Os russos, que são muito hábeis estrategicamente, é que não toparam. Ninguém sabe o que vai acontecer na frente. Mas tem uma coisa que os americanos não deixam barato, que é o seguinte, não pode ser aliado da Rússia. Porque nós queremos esgotar economicamente a Rússia, que é o nosso único potencial rival no mundo, porque a Rússia é uma potência nuclear. O que nós estamos fazendo? Nós estamos cometendo um pecado. Sabe qual? Nós estamos aliados da Rússia no BRICS. Tá certo? Então, eles têm que nos enfraquecer, destruir o sistema nosso, o sistema de petróleo nosso, que, na verdade, é o esteio da economia brasileira, passou a ser uma prioridade geopolítica americana. E eles fazem isso sem nenhum escrúpulo. Porque o cara diz, não, os americanos são os nossos amiguinhos, tem uma longa história de aliança com o Brasil. Não, esqueçam. Os Estados Unidos têm interesses geopolíticos e geoeconômicos. Eles próprios dizem isso. Nós não temos amigos, nós temos interesses. Então, o interesse dele hoje é enfraquecer a Rússia, e para enfraquecer a Rússia, ele tem que enfraquecer o BRICS. Quer dizer, tem que tirar o Brasil da órbita dos BRICS. Isso é que é um pouco da nossa tragédia. Quer dizer, e a nossa reação, infelizmente, ainda não chegou ao nível de consciência estratégica que nós deveríamos ter. Mas nós estamos caminhando para isso. Quando eu vejo uma pessoa como você, um líder sindical, levantando essas questões geopolíticas de alto nível, eu fico satisfeito, porque eu sei o seguinte... Mas, na verdade, professor, só aqui pedindo uma pausa, na verdade é o seguinte, eu toquei nesse assunto porque a gente está aqui na TV comunitária, um programa feito por nós. E a gente quer, na verdade, levar para o nosso telespectador algo que os grandes canais de televisão que estão envolvidos nessa geopolítica não vão fazer. Então, nossa obrigação aqui, certo, que não somos financiados por ninguém, pelo capital, não estamos atrelados,
é chegar e levantar essas polêmicas. Então, veja, nós temos um foco interno, na nossa política interna, não é? Um Congresso mal avaliado pela população, um governo mal avaliado pela população e uma Operação Lava Jato que vem aí tratorando as nossas instituições. E aí, não podemos a gente ficar aqui achando que isso é um problema interno. Isso está agravando por quê? Porque isso tira a unidade dos movimentos sociais no Brasil, tira a unidade e a fé do nosso povo para enfrentar essa crise que é muito maior e que vem lá de fora, na verdade. Se a gente não tivesse esses fenômenos locais aqui, a gente resistiria a isso com muito mais capacidade. Então, isso está tirando, na verdade, a nossa condição de enfrentar. Agora, ô Leite, eu queria fazer aqui uma avaliação com você. Todos nós, sindicalistas, sabemos que o nosso Congresso Nacional hoje é um congresso que tem na sua composição, a gente chama lá de, vamos dizer assim, vou chamar de lobby mesmo, né? É o lobby do ruralista, criar a bancada ruralista. Tem a bancada da FEBRABAN, dos banqueiros, da Fiesp, né? E nós, trabalhadores, não conseguimos ter a nossa bancada, porque nós não temos dinheiro para financiar os nossos parlamentares. Então, a gente já teve no Congresso Nacional, na legislatura, na penúltima legislatura, 181 deputados que tinham alguma origem nos movimentos sociais, seja no movimento sindical, no movimento comunitário, ou seja, veio do meio do povão. Isso hoje caiu para 122. Então, nós temos hoje um Congresso Nacional que não pertence ao povo, pertence aos seus financiadores. E daí a gente fica analisando aqui. Será que o grande problema não está aí? Não teria, porque a mudança que nós precisamos fazer e que nós, você que está nos ouvindo, precisa parar para pensar, que na hora que você está dando o seu voto, ele vai lá e promete tudo a você, mas na verdade tem alguém financiando ele. E quando ele chegar lá em Brasília, ele não vai defender aquilo que foi na sua residência, aquele compromisso que assumiu com você. Ele vai ter que defender aquele que financiou a sua campanha. Então, a impressão que a gente tem que o nosso parlamentar, que a princípio é eleito no sistema democrático, a nossa democracia realmente está caminhando, está madura, mas ainda não é plena. Ainda não é plena porque não encontramos mecanismos de financiamento político que dê a isenção ao parlamentar. Ele chega lá e o mandato não é dele. Vejam, senhores, a pessoa se elege e quando senta lá em Brasília, na cadeira, o mandato não é dele, o mandato tem dono. Que vai chegar e falar, olha, como é que é? Como é que vai ficar agora? Nós queremos que você vote aqui, não pode votar com os trabalhadores, tem que votar aqui. Fomos nós que investimos, nós financiamos essa candidatura. Eu acho que nós, Leite, no movimento sindical, precisamos levar essa discussão para os nossos sindicatos, fazer esse debate com os nossos trabalhadores, que nós precisamos melhorar o sistema eleitoral brasileiro. Enquanto não, a gente tem que fazer uma autocrítica de como a gente está votando e de quem a gente está elegendo para nos representar lá em Brasília. O que você acha disso? Sebastião, acho que sim, foi muito bom você abordar esse tema do sistema eleitoral brasileiro, porque sim, o Brasil, embora nesses últimos anos ele iniciou um novo ciclo de desenvolvimento, mas algumas importantes reformas que precisavam ser feitas no Estado, esse ciclo de desenvolvimento não avançou, né? E uma dessas reformas muito importantes é justamente a reforma do sistema eleitoral, que hoje ela é o centro de gravidade do sistema eleitoral, está baseado no financiamento privado das campanhas eleitorais. E é esse financiamento privado que justamente coloca a necessidade, né, de você ter esses financiamentos, né, que a maioria dos parlamentares hoje eleitos... mandato, né? Exatamente. A maioria dos parlamentares eleitos hoje tem algum nível de compromisso justamente com aquele que os elegeu, e não o povo, aquele que os financiou, na verdade. Então, isso impede, por exemplo, o movimento sindical, os movimentos sociais têm uma luta histórica de redução da jornada de trabalho, sem redução de salário. Contudo, quando você vai lá para o Congresso Nacional, isso vai em conflito diretamente com aqueles que financiaram a maioria dos parlamentares. Então,
Então, você tem um conjunto de outras ações que isso não vai passar nunca, pelo menos com essa configuração atual do Congresso Nacional. Eles não votariam contra eles mesmos. Não votariam, com certeza. E eu acho que por isso que assim, o Congresso Nacional acaba de constitucionalizar o financiamento empresarial das campanhas, né? A gente via... Está em curso, exatamente, na Câmara. Está em curso exatamente que nós achamos que é um retrocesso, né? Havia um debate, né, iniciado inclusive pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, uma DIN no Supremo Tribunal Federal, que até hoje, embora a maioria dos deputados, ministros do Supremo, já tenham se manifestado contrário ao financiamento empresarial, mas ainda assim não finalizou. Um deles pediu vista do processo. Exatamente, e até hoje não... Gilmar Mendes pediu. Você pode falar, pessoal. Isso. Gilmar Mendes pediu vista do processo, sentou em cima e está negociando com o Congresso Nacional. É o que tudo indica. Então, na verdade, a gente não tem muita esperança, né, de que a gente vai ter muita mudança nesse cenário que a gente está vendo aí. Agora, do ponto de vista nosso aqui, da organização, né, a gente aqui no Rio de Janeiro estamos organizando, e eu queria que o professor falasse sobre isso, e o Leite, um ato, como o professor acabou de dizer aqui, os trabalhadores, o movimento social no país precisa ter a sua agenda. Nós não podemos aceitar a agenda imposta pelo governo, né? A nossa central, o professor Zé Carlos, ela tem atuado no sentido de não ser nem a favor nem contra qualquer governo. Nós avaliamos cada decisão do governo. Se a medida do governo é acertada, nós vamos lá e vamos apoiar o governo. Se a gente entender que essa medida não é boa para os trabalhadores, nós vamos criticar o governo. Então, não se trata de ser a favor ou contra o governo, mas nós temos que ter uma agenda. Nós temos que mostrar para o governo que o trabalhador também tem a sua agenda, que o movimento social tem a sua agenda e que é preciso levar em consideração. Não pode só ouvir e colocar as medidas que o governo tem encaminhado para o Congresso Nacional, todas elas para atender correntes do agronegócio, que é quem está um pouco se safando nessa crise é o agronegócio, com o aumento do dólar, isso melhorou para eles, tá? E que é bom, de certa forma não é ruim para a economia, mas nós precisamos ver outros setores que estão sofrendo muito com essa crise, e eu acho que é uma obrigação do movimento sindical colocar para a população, colocar para o nosso trabalhador esse debate. Então, baseado nisso, o professor está organizando aí, eu queria que ele falasse sobre o ato do dia 26. Uma preliminar é o seguinte, eu estou plenamente de acordo com vocês dois, que são líderes sindicais, que tem que ter representação própria no parlamento. Tem que lutar por isso. Agora, tem um segundo ótimo. Esse é o primeiro ótimo. O segundo ótimo é o seguinte, o segundo ótimo chama-se mobilização social. Com mobilização, você passa por cima do lado podre do Congresso Nacional. Né? Nós tivemos um exemplo disso na campanha das diretas. Nós não ganhamos as diretas, mas ganhamos a democracia. E foi na base da mobilização social. E é isso que a gente está tentando fazer agora. Quer dizer, nós temos o seguinte, nós temos um projeto que as pessoas pensam que, não, é um projeto para recuperar a Petrobras só. Não é isso. A Petrobras é uma alavanca da economia. Se você alavancar com a Petrobras o setor de equipamentos, o setor de fornecedores, né, a cadeia produtiva da Petrobras, essa coisa toda, nós levantamos a economia brasileira e levantamos o emprego. Para fazer isso é que fizemos o projeto. Né? Esse projeto vai ser discutido e vai ser apresentado amplamente na próxima quarta-feira, que é dia 26, no Teatro Oi Casagrande. Né? Eu espero um comparecimento grande de vocês, né? De você que é desempregado, de você que está empregado e está sob risco de perder o emprego, de você que está simplesmente atuando no movimento pela democracia, porque esse é o movimento pela democracia, é um movimento pela nação, né? Pelo fortalecimento da nação, ou pela recuperação, né, da soberania nacional. Então, tudo isso a gente espera que leve você ao Teatro Casagrande no dia 26, quer dizer, de 26 a partir de 18 horas. Nós vamos verificar se é possível ter alguns ônibus aí para levar a gente, mas mesmo que não tiver, se a gente não quiser, faça o esforço próprio de chegar lá para a gente ter uma grande manifestação dentro do teatro e fora do teatro, né, para
empurrar esse projeto de lei. Fortalecer a agenda. Fortalecer a agenda. Dos trabalhadores. Dos trabalhadores. Pelo emprego. Pelo emprego. Leite, o que você acha desse ato do Casagrande? Até que ponto nós, no movimento sindical, podemos influenciar nessa mobilização para que a gente possa colocar para o Congresso Nacional a nossa agenda e não ficar submissa à agenda que está lá? Exatamente. Eu estou de acordo que, na verdade, contra essa agenda conservadora, né, do Congresso, só a mobilização social, mobilizar o povo na rua, é que é possível nós garantirmos os nossos direitos e avançar nas reivindicações. Então, é evidente que não basta, você precisa também ter as reivindicações corretas, né? Nós estamos assistindo também uma ofensiva conservadora que também se mobiliza nas ruas, né? Nós tivemos aí a marcha do dia 16, manifestações, muitas vezes pedindo retorno da ditadura, enfim. Então não basta só ter o povo na rua, precisa ter o povo na rua, né, com reivindicações de avançar nos direitos, avançar na democracia. Com a diretiva. Exatamente. Então, com esse objetivo, as centrais sindicais, os movimentos sociais, e acho, professor Zé Carlos, que esse ato do dia 26, juntamente com os diversos atos que tem que ser construído aí, vão ser fundamentais para a gente retomar uma agenda positiva para a classe trabalhadora, para a juventude, para o povo brasileiro. Então, vai depender de nós, nesse próximo período, estarmos nos mobilizando. Acho que o dia 26, o dia 20, né, até uma etapa, o dia 26, uma outra etapa, e a gente tem que ir conduzindo uma série de mobilizações. Acho que é fundamental a gente construir. Só para a sua informação, a gente quer fazer, na semana seguinte, uma mobilização similar num recinto fechado em São Paulo. E mais do que isso, nós estamos discutindo, e eu vou tornar isso aqui público, mas que eu acho importante, que é o seguinte, já não tem segredo. Nós temos que fazer um ato em Curitiba, em defesa do habeas corpus. O habeas corpus é um instituto que foi criado no século XVIII, em defesa do cidadão. Está sendo destruído no Brasil pela Operação Lava Jato. Então, eu acredito que nós temos que fazer uma mobilização pública. Isso é a parte política mais importante disso. Nós temos a parte econômica e temos a parte política. A parte política é a presunção da inocência e o habeas corpus. O que você acha disso, Sebastião? Professor, eu só queria fazer aqui, o Leite, um apelo a você que está nos assistindo. A gente tem percebido, e você deve ter acontecido nas assembleias das categorias que a CTB representa, e não deve ser diferente do que a gente tem observado nas nossas assembleias. A gente percebe que o trabalhador ele está um pouco distante, ele está desanimado. Então, na verdade, o que a gente precisa é que você que está nos acompanhando agora, pare para pensar o seguinte: não adianta você ficar desanimado, não adianta você achar que não tem nada a ver com o que está acontecendo aí. Porque, na pior das hipóteses, você vai ser vítima do que está acontecendo aí. Todo mundo achou que não, esse negócio da Petrobras não tem nada a ver comigo, não quero saber, etc. Começou os desempregos na Petrobras, já chegou na minha categoria. Nós tivemos cerca de 4.000 motoristas demitidos em 2 semanas do setor de turismo e fretamento. Você que acha, mas eu não sou do ramo e eu estou com meu emprego garantido, tudo bem, mas você está pagando 47% de aumento na luz, na energia. Como é que você não tem nada a ver com o que está acontecendo? Todos nós estamos envolvidos nisso, de uma maneira ou de outra. E cabe a cada um de vocês que estão nos assistindo dar a sua contribuição. Não sou contra aqueles que foram às ruas no domingo. Cada um tem os seus motivos de ir. Mas a gente percebeu, e aí eu comecei a ler sobre alguns cientistas políticos que fizeram as avaliações, que até aqueles que foram à rua não sabiam muito o que fazer. Não tinham uma agenda para dizer, não, nós queremos tirar o governo Dilma porque temos a opção A, B ou C. Não tem opção. Nós temos que criar essa opção no Brasil. Não tem opção. O Congresso está com avaliação no fundo do poço. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, usou para fazer uma comparação, né, o que disse o governador de São Paulo com a retirada lá do volume morto, né, do sistema Cantareira, né?
Então é o seguinte, olha, está todo mundo, Congresso Nacional, Senado, governo, está todo mundo no volume morto. O Supremo nem se fala, viu? Essa é a casa mais política de todas, né? Então está todo mundo no volume morto. As manifestações do último domingo tirou um pouco do volume morto uma pessoa, Sérgio Moro, um juiz federal, com todo respeito. Você imagina a crise política que nós estamos atravessando nesse país. O desemprego chegando a 2 dígitos e nós assistimos, sei lá, 1 milhão de pessoas no Brasil todo, deve ter chegado a isso, indo na rua enaltecer um juiz que está prendendo. Fazer mais que a obrigação dele, se é corrupto tem que prender, mas é a obrigação dele. Mas ninguém apresenta, não tem uma proposta, não tem uma agenda para se sair desse impasse. Então, eu acho que, acertadamente, professor, nós, do movimento sindical organizado, do movimento social organizado, temos que criar essa agenda, né, e sensibilizar você que está nos assistindo que precisa participar desse momento, que é um momento tão importante quanto foi lá em 82, que a gente saiu da ditadura. Que, de certa forma, eu até falei aqui, em outro programa aqui, e fui muito contestado pelos dois companheiros que estavam aqui comigo, mas eu não tenho nenhum receio de reafirmar. Na minha opinião, aí não é uma opinião, não é essa a visão da central que eu presido aqui, não é a visão da maioria dos dirigentes que eu me relaciono, mas eu tenho a visão que a democracia no Brasil está capenga, ela não é plena. Ela não é plena. A gente precisa avançar para chegar a ter uma democracia plena. Deixa eu dar um apoio a você. E não é se pautando por A nem por B. A gente tem que participar e fazer a escolha certa. Eu vou te contar uma coisa a respeito disso, que é um ponto que eu não ia nem levantar, que é um ponto estritamente político, mas em apoio ao que você está dizendo. Muita gente pensa que Hitler escalou a partir de 1933. Não é. A escalada do nazismo na Alemanha é 1930. Sabe por quê? Por uma série de projetos de ajuste fiscal. 3 projetos de ajuste fiscal. Tinha no começo 7 deputados nazistas no parlamento. Fizeram o ajuste, passou a ter 142. Insistiram no ajuste, passou a ter mais de 200. Aí foi a hora que o Hitler tomou conta do pedaço. Então, se você tem uma crise econômica fortíssima, né, e uma crise de emprego fortíssima, quer dizer, 1/4 da população ativa, aquilo que o espanhol te falou, né, 25%, 26% de desemprego, foi a taxa máxima na Grande Depressão dos anos 30, nos Estados Unidos e na Alemanha. Na Alemanha, gerou o nazismo. Nos Estados Unidos, gerou o Roosevelt, que foi uma coisa benéfica. Tá certo? Fez a contraponta naquela oportunidade. Leite, queria passar para você fazer aí as suas considerações com relação a essa agenda positiva que nós precisamos criar. Eu concordo com você que na verdade, o professor já falou um pouco aqui em outros programas sobre o projeto, mas nós precisamos, professor, extrair desse projeto, não sei se a avaliação também, quero ouvir a opinião do companheiro Leite, nós precisamos extrair desse projeto 4 ou 5 pontos que a gente possa falar num linguajar que o nosso telespectador possa compreender, para que a gente possa pegar 3 ou 4 pontos desses e socializar com o nosso povão, para que a gente possa avançar. Porque se a gente não conseguir, com essa proposta, sensibilizar, né, o povo brasileiro, de que nós já tivemos, olha, eu falo isso, viu, professor, você não tem nenhuma inveja de outros países que fizeram ruptura, etc. Eu acho que nós brasileiros, temos exemplo para dar para o mundo. A gente conseguiu sair de uma ditadura militar e negociar para fazer uma transição pacífica. Acho que nenhum país no mundo conseguiu isso. Sair de 20 anos de ditadura, vários companheiros nossos foram assassinados, torturados, e mesmo assim nós tivemos a capacidade de fazer uma transição de um sistema ditatorial para uma democracia sem ruptura. Sem ruptura. Então, a gente tem condições, sim, se tiver propostas que possam sensibilizar o nosso povo, de sair dessa situação. O que você acha, Leite? Então, Sebastião, acho que você está correto e, mais do que isso, acho que nenhum movimento sozinho, a Central sozinha, ou o movimento de juventude, sozinho consegue
construir uma nova agenda positiva de rumo ao desenvolvimento. É necessário que a gente consiga fazer uma grande unidade dos movimentos sociais, uma grande unidade das centrais sindicais, para que a gente possa, de fato, conseguir fazer um grande movimento nacional, e aí, né, primando aquilo que nosso professor Zé Carlos coloca também, em defesa do emprego, em defesa do desenvolvimento nacional. Então, nós estamos construindo uma agenda, é evidente que isso é uma das construções, uma das articulações de um grupo que vem se reunindo em São Paulo, né, de organizações nacionais que estão constituindo o que hoje vem se chamando Frente Brasil Popular, que deseja fazer no dia 5 de setembro uma grande conferência nacional em Belo Horizonte para buscar definir algumas ou tentar colocar na pauta algumas das agendas centrais para a classe trabalhadora, para a juventude, para o povo brasileiro. Então, acho que dia 5, né, juntamente com o dia 26, juntamente com outras agendas, né, que estão sendo construídas nesse momento, são momentos importantes para a gente fazer avançar. Acho que só vai avançar com os movimentos sociais. Por isso você está correto, viu, Sebastião? Professor Zé Carlos, nós aqui no Rio de Janeiro, certamente, com a crise da Petrobras, somos o estado mais afetado. Estou falando do emprego. Mas nós temos, nesse momento, na nossa cidade, uma cidade que ainda não chegou ao caos no desemprego em função das obras que a cidade está implementando para as Olimpíadas de 2016. Exatamente. Imagine, telespectador, você que é aqui do nosso estado, imagine essa crise política e econômica que atingiu em cheio a Petrobras, que, no caso do Rio de Janeiro, nós somos o estado mais dependente, né, economicamente, da geração de emprego em cadeia que a Petrobras proporciona para o nosso estado, arrecadação para o nosso estado. Imagine o que seria de nós se não tivéssemos esse evento aqui na cidade. Então, começa a me preocupar, professor, que a gente precisa realmente sair fortalecido com uma agenda que possa sensibilizar o povo brasileiro para uma saída desse impasse, que eu chamo isso não é só uma crise econômica e política, é um impasse social, né? Estão tentando dividir o Brasil em dois segmentos, né? Na verdade, essa polarização política não é favorável para se sair de uma crise econômica. Eu acho que os nossos políticos, aí também a gente deixa um apelo a eles, precisam ter grandeza de que precisam pensar no povo brasileiro, precisam pensar no trabalhador brasileiro, seja ele político de esquerda, de direita, não importa, precisa pensar no Brasil, precisa pensar no nosso povo e deixar os seus interesses para discutir no momento certo. Tem eleição ano que vem, para a prefeitura, nas prefeituras, daqui mais 2 anos, 3 anos para o governo federal, para deputado, momento oportuno, nesse momento, né, a opinião aqui, né, acho que é a mesma aqui do meu companheiro Leite, mas ele pode concordar ou não, é um apelo que a gente faz a vocês. Baixem as armas, pensem no povo brasileiro, vamos encontrar uma alternativa. A nossa cidade, se a gente não conseguir retomar o caminho do crescimento em 2016, eu não sei o que será da cidade do Rio de Janeiro. Porque aqui é uma bomba atômica, porque quando você aumenta o nível de desemprego aqui, você vai ter muito mais dificuldade do governo continuar com os projetos nas áreas sociais, de UPP, que reduziu em determinadas áreas o nível de violência, mas aumentou em outras, porque o governo não conseguiu chegar em todas as regiões ainda do nosso estado. Então nós, os cidadãos aqui do Rio de Janeiro, corremos um risco muito grande se a gente não conseguir uma saída para que a Petrobras volte a ser a grande indutora econômica do nosso estado. E aí eu diria que a gente está um pouquinho fora do volume morto, mas em função especificamente das Olimpíadas 2016. A hora que essas obras for concluídas, nós vamos ter um índice de desemprego nessa cidade que nós não vamos suportar. Então, por isso que a gente faz um apelo aos nossos telespectadores, aos movimentos sociais organizados, que nos ajude a abraçar essa agenda, que a gente possa formular nesse resto de ano que está aí, para que em 2016 a gente consiga sair desse retrocesso que estão nos impondo aqui em 2015. Eu acho que nós estamos nos impondo, na verdade. O que você acha, professor? Eu acho que você tem total razão. Eu tenho pensado muito nisso também. Eu simplesmente não tinha me ocorrido de levantar essa questão aqui, mas que é fundamental, quer dizer, o Rio de Janeiro é altamente sensível
aos investimentos da Petrobras. Cortaram 40% dos investimentos da Petrobras nos próximos 4 anos. Isso tem que ser restaurado. Nós não vamos parar, o nosso movimento não é para impedir que ela continue caindo, não. É para recuperar no passado. Inclusive, o projeto de lei diz o seguinte: tem que recuperar o investimento aos níveis de outubro do ano passado. Essa é que é a nossa ideia. Então, isso é fundamental para que não venha essa bomba atômica, como você falou aí, na área do emprego, com a conclusão das obras das Olimpíadas. Eu queria dizer uma coisa aqui importante, em termos de método que a gente está usando, de mobilização social, é o seguinte: nós temos 2 vertentes de mobilização. Tem uma vertente que vai pela política e uma vertente que vai pela economia. A vertente que vai pela economia, ela está centrada na questão do emprego e da retomada do crescimento econômico. Essa é a vertente, né? Esse movimento, depois da manhã, do dia 26, esse movimento está dentro, quer dizer, é um movimento cabeça do movimento pela economia, pela recuperação do emprego e pela recuperação da economia. Agora, nós temos vários movimentos políticos. Esses movimentos são todos eles muito importantes, porque, na verdade, eles culminam todos na ideia da defesa da democracia. Sem democracia, nós estamos liquidados. Nós não podemos defender as nossas propostas econômicas também. Agora, o que é importante saber é o seguinte: não há possibilidade de estabilização do processo político sem você avançar na economia. Não existe país do mundo que tenha conseguido isso. Tá certo? Quer dizer, nós só temos uma crise política grande hoje porque a economia vai muito mal. Se a economia estivesse crescendo a 7%, o desemprego estivesse nulo, não tinha isso que está tendo. Nós todos estávamos satisfeitos e cuidar da nossa vida sem problema nenhum, né? Então, a relação entre economia e política é uma interação, quer dizer, uma influi na outra reciprocamente, né? Agora, a gente tem que fazer um movimento convergir em algum ponto na frente, né? A nossa ideia é o seguinte: na medida que a gente aprove o projeto de lei e que aprove um programa econômico, que é o passo seguinte nessa articulação nossa, que provavelmente vai ser discutido em São Paulo daqui a 2 semanas ou 3 semanas, um programa econômico completo que já está escrito, a partir deste momento, a gente funde os 2 movimentos, o movimento econômico e o movimento político, né? E aí tenta uma grande mobilização nacional, né? Aí de rua, não só em recinto fechado, como é o caso do dia 26, mas na rua, para a gente repetir os 2 momentos gloriosos da cidadania brasileira, que foram as diretas já e fora Collor. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Vamos agora fazer uma saudação final aqui, uma convocação para o nosso ato. E, de certa forma, eu queria agradecer já a sua presença aqui, queria agradecer muito a presença do companheiro Leite, que é presidente da CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, seção Rio de Janeiro. Eu estou aqui como presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores e membro aqui da direção da TV Comunitária. Esse programa é um programa muito importante, nós temos procurado trazer aqui para o debate os temas de interesse, né, do telespectador, aquilo que ele não consegue ter acesso na grande mídia, controlada, assim como os políticos são controlados, a mídia também é controlada. Aqui não, aqui a gente tem liberdade de divergir, né, ao vivo aqui, falando o que cada um pensa, mas nesse momento, nesse debate aqui, houve convergência para 99% do que foi colocado aqui, porque nossa ideia é sensibilizar o nosso telespectador, você que está nos assistindo, de que você faz parte dessa conjuntura que está aí. Não importa a sua profissão, não importa o seu grau de instrução, não importa onde você mora, você faz parte dessa sociedade que hoje precisa, ela própria, buscar mecanismos de solução, porque o nosso governo está batendo cabeça. A pauta do Brasil hoje é uma pauta, como disse aqui o professor, de crise econômica, que fortalece a crise política, que tem as 2 influências diretas da Operação Lava Jato, e que atingiu em cheio a maior empresa do nosso país,
e certamente a empresa mais importante para a economia do nosso estado. Está terminando o nosso tempo aqui, né? Estaremos aqui no próximo programa. Queria disponibilizar aqui 1 minuto para que você faça suas considerações finais. Obrigado, Sebastião. Obrigado, professor Zé Carlos. Queria agradecer aí a todos os telespectadores. Acho que esse debate, Sebastião, é um debate muito importante da gente estar sempre fazendo sobre a conjuntura nacional, sobre os desafios que estão colocados para a classe trabalhadora e para os movimentos sociais, e penso que nós devemos dar continuidade a eles. É isso. Professor Zé Carlos, olha, 30 segundos para suas considerações finais. Muito obrigado por essa oportunidade que você me deu, essa participação. Eu, só para encerrar, quero dizer o seguinte: o movimento pelo pleno emprego é um movimento contra o nazismo. A gente tem que reduzir ao mínimo o desemprego numa sociedade. Esse é o compromisso que a gente deve ter com a nação. Muito obrigado. Obrigado a você pela audiência ao nosso programa. Estaremos aqui em outras oportunidades. Um bom dia a todos.